No jatinho, Paola seduz Douglas enquanto ele promete o mundo para ela. Os dois se esbaldam no champanhe. O jatinho decola. Enquanto isso, na favela, Moacir lê o jornal e descobre que Grumete é Carlinhos. Antônia chega cuspindo fogo pelo Rapa ter levado toda a sua mercadoria. Isabel culpa a irmã por ter batido no homem. Ela sai para buscar Grumete na casa de Moacir. Minutos depois, Carlinhos recebe a vovó na casa do amigo. Moacir puxa Isabel e mostra o jornal com uma foto de Carlinhos. Isabel cai no choro e Carlinhos quer saber o que houve. Aos prantos, a coitada mostra o jornal para o netinho. Leandro explica para Abigail que adiou o casório por causa do sofrimento da patroa. Abigail revela que Viviana está decepcionada e recomenda que ele a agrade, porque ele pode rodar a qualquer momento. Moacir conta para Carlinhos que a família dele está procurando-o. Isabel teme que Marina tenha visto o anúncio e mostre para Antônia. Moacir nota que estão oferecendo dinheiro. Isabel não tem interesse, mas Moacir bate na tecla de que ele tem que ser entregue logo. Carlinhos implora para não ir embora. Moacir e Isabel saem para falarem a sós. Ele reitera para Amida que ela deve levar Carlinhos à polícia por mais que ele não queira. E ela também não. Lisete pede para Carlos Daniel levá-la ao colégio de Carlinhos. Ele não sabe o que responder. Lalinha anuncia que o jantar está servido. Carlos Daniel manda a fofoqueira ir perguntar se Paola jantará com eles. Stephanie acha melhor que a vilã fique bem longe. Lalinha acorda Paulina do sono profundo. Paulina finge que está muito entediada de estar lá, encarnando Paola. Lalinha pede para acompanhar a patroa caso ela viaje. Paulina aceita e dispensa a abelhuda. Viviana afirma a Leandro que se arrepende de ter trocado Willy por ele. Leandro se irrita com as asneiras, mas Viviana segue exclamando que vai trocá-lo assim que Stephanie embarangar. Paulina chega com toda a pose e convoca a família para janta. Moacir explica para Carlinhos que Isabel está triste porque tem que devolvê-lo para sua família. O Pedélio não quer ir embora de jeito nenhum e Moacir tenta explicar a situação. Antônia grita por Isabel, assustando Carlinhos. Podre de bêbada, a sapatona anuncia que já sabe que Carlinhos está no jornal sendo procurado. Viviana ressalta que não sabe nem se vai se casar com Leandro. Ele pede para a namorada entendê-lo, mas Viviana segue com seu ataque de pelanca. Leandro propõe escolher outra madrinha. Viviana não aceita e vai embora. Paulina garante a Lisete que Carlinhos vai voltar para casa logo, depois de sair do colégio. Stephanie provoca e Paulina rebate. O Willy prefere deixar esse assunto para depois. Paulina concorda e demonstra uma humanidade que Paola não tem, alertando Carlos Daniel desse jeito. Stephanie se incomoda com a presença de Paola no jantar. Willy pergunta se Paola quer que eles não venham mais à mesa. Paulina se descuida e pede para os dois cooperarem para aliviar a vida de Carlos Daniel, sendo humana de novo, e dessa vez todo mundo estranha. Antônia segue dando um ataque de pelanca temendo ir para a cadeia. Moacir conta que já sabem que Carlinhos está sendo procurado e ainda estão pedindo recompensa. Antônia descobre assim que estão ofertando grana e fica interessada. Isabel parte para cima da irmã e reitera que não vão pegar nenhum dinheiro. Piedade revela a Chico que Paulina voltou a substituir Paola. Paulina anuncia que precisam organizar o balancete para pagar a primeira parcela do empréstimo de Douglas Maldonado. Todos na mesa estranham de novo. Carlos Daniel lembra que ela queria abrir mão dessa responsabilidade e até prometeu falar com Maldonado para ser liberada disso. Paulina inventa que adiou isso aí. Carlos Daniel acha que está diante de Paulina, em pensamento. Ele se retira da mesa. Stephanie recrimina Paulina por ser uma bruxa, pensando que é Paola, claro. Willy pede para a mulher não se exaltar. Paulina concorda e sugere que o brucutu cuide bem da esposa e do bebê. Ela pede também para Lisete comer com toda a fofura do mundo. As duas se divertem sob os olhares de Willy e Stephanie. Chico fica chocado ao saber da nova substituição. Adelina chega e Piedade pede silêncio a Chico. Adelina nota que estavam cochichando algo que ela não podia saber e alfineta Piedade. A vovó decide contar tudo para Adelina, que estranha ao saber da volta de Paulina.
Antônia anuncia que vai à casa de Marina debater sobre a grana da recompensa. A doidona sai atrás da vizinha ambiciosa, pronta para bater boca. Moacir vê que a confusão pela disputa do dinheiro vai começar entre as duas. Piedade confia que tudo vai melhorar agora na mansão. Adelina reluta em acreditar na volta de Paulina. Chico confessa que está enrolado com esse tanto de Paola. Piedade pede para que os dois finjam que não reconhecem Paulina, enquanto ela põe ordem no chiqueiro. Amador galanteia Lalinha. Ela conta que a patroa provavelmente vai embora e ela vai junto. Ele fica interessado nessa info. Os dois se beijam. Moacir reitera que Isabel tem que entregar Carlinhos. Ela fica aos prantos e Carlinhos a consola. Moacir quer saber o que ele vai fazer assim que vir seus pais e se livrar de tudo. Ele garante que vai pedir para ficar com a vovó para sempre. Moacir nota que a amiga vai se prejudicar graças ao bom coração que tem. Antônia conta para Marina que teve uma ideia e propõe um certo negócio com ela. Carlos Daniel não sabe se aquela lá é Paulina ou Paola. Ele decide ir ao quarto de Piedade. Lá, a vovó está dando uma rezadinha. Carlos Daniel entra no quarto da avó e pergunta se ela já viu Paola hoje. Piedade confirma que sim e que não notou nada de estranho nela, ainda mais porque não a suporta. A velhinha garante ao neto que tudo vai se resolver com Carlinhos. Carlos Daniel fica mais calmo e esperançoso. Piedade garante que Carlinhos vai levar umas palmadas dela quando voltar. Carlos Daniel abraça a avó, mais tranquilo. Lalinha conta para Amador que a mansão está um saco e por isso a patroa vive indo embora. Ela opina que Carlinhos fugiu para ir atrás da outra. Amador quer saber que outra é essa e Lalinha percebe que falou demais. Carlos Daniel entra no quarto de Paulina e dá um beijão nela. Carlos Daniel encerra o beijo e chama Paulina de Paola. Ela finge que é a vilã e ele a rejeita, saindo chateado. Paulina fica nas nuvens com o beijo. Piedade explica a Adelina que vai continuar mantendo segredos sobre a volta de Paulina para evitar que ela seja presa. A vovó espera que Carlos Daniel perdoe logo Paulina e se apaixone por ela. Antônia e Marina fecham um acordo para arrancar dinheiro dos braços sem que Isabel saiba de nada. Elas decidem deixar Carlinhos na estrada de Estância do Sol e selam o pacto secreto. Lalinha conta para Amador que Carlos Daniel tem uma amante. Ele quer saber mais, mas a fofoqueira prefere voltar a falar dos dois. Carlos Daniel chega à conclusão de que aquela ali era Paola, já que Paulina não teria deixado ele beijá-la assim. Enquanto isso, Paulina suspira com o delicioso beijo que recebeu de Carlos Daniel. Ela lamenta por amá-lo tanto. Isabel vê Antônia chegar e sabe que ela estava fazendo negócios com Marina. Ela avisa a irmã que vão entregar Brumete sem pedir um centavo. No dia seguinte, Carlos Daniel parte para a fábrica. Paulina vê Lalinha entrando e se arma toda como Paola. A mocinha informa que vai à fábrica e espanta Lalinha, que recorda que a patroa já tinha dito que não iria mais lá. Paulina alega ser muito volúvel. Lalinha avista o empregado de Douglas Maldonado entregando o carro de Paola para Pedro e sai correndo para averiguar. Lalinha fica sem entender ao saber por Pedro que a própria Paola mandou entregarem o carro lá e decide investigar o que houve. Em seguida, Lalinha pergunta a Paulina se ela deixou o carro na casa de Douglas Maldonado. Antônia e Marina partem para o Orelhão, dispostas a falar com o pai de Carlinhos. Carlos Daniel chega na fábrica. Rodrigo vê que o irmão chegou mais cedo. Carlos Daniel reclama da vida na mansão e conta de sua suspeita de Paulina ter voltado no dia anterior. Rodrigo estranha, mas Carlos Daniel confirma que era só Paula mesmo e isso era coisa de sua cabeça. Antônia liga para o escritório e se embanana toda falando com Carlos Daniel. Ela pergunta quanto vão pagar para quem disser onde está o garoto que se perdeu. Paulina inventa para Lalinha que foi do salão para a casa de Douglas. Lá bebeu umas e ele não quis que ela dirigisse, por isso voltou de táxi. Ela pede sigilo à fofoqueira. Antônia avisa a Carlos Daniel que não vai dizer onde está o menino a não ser que ele pague a recompensa. Carlos Daniel se irrita achando que é trote e desliga na cara dela. Ele explica a Rodrigo que a mulher do outro lado da linha era uma ignorante. O telefone toca de novo e Carlos Daniel dá para Rodrigo atender dessa vez. Rodrigo diz ao irmão que a ligação é de um jornal.
Paulina manda Lalinha chamar Pedro para levá-la. Lalinha oferece pedir para o motorista tirar o carro da patroa, mas Paulina engrossa a voz para repetir sua ordem. Carlos Daniel decide ir correndo ao jornal, porque aparentemente várias pessoas têm informações sobre seu filho. Rodrigo pede para o irmão não pagar ninguém até ver Carlinhos são e salvo. Carlos Daniel fica confiante. Antônia manda Marina retornar para o número dos ricaços, mas ela não quer não. Antônia quase joga Marina longe com sua força de marimacho. Ela decide ligar de novo. Paulina se esbarra com Carlos Daniel na entrada da fábrica e inventa que mudou de ideia mais uma vez sobre trabalhar lá. Ele pergunta se ela também mudou de ideia sobre dirigir, por conta própria. Rodrigo atende o telefonema de Antônia e percebe que foi ela que ligou há pouco. Antônia confirma e quer saber quanto dinheiro vão dar. Rodrigo desliga na cara dela de novo. As trambiqueiras não sabem o que fazer. Paulina garante que virá em seu carro no dia seguinte. Ela pergunta aonde Carlos Daniel vai e ele não responde. Paulina quer saber quando o maridão vai beijá-la de novo. Carlos Daniel responde que nunca mais, pois não a ama. Paulina não consegue parar de sorrir ao ouvir isso, e Carlos Daniel interpreta esse risinho como deboche. Ele vai embora chateado, enquanto Paulina quase solta fogos pelo amado ter deixado de querer Paola. Enquanto isso, Mavaí, Paola e Douglas se esbaldam dançando. Braulio serve os amantes com champanhe e se retira. Douglas avisa a Paola que eles irão em breve para Marunaqui. Paola sabe que é um lugar perfeito para fazer amor e fica ansiosa para dançar um hula-hula com o amante. Douglas a pega no colo e a leva para a cama. Ele se esbalda no corpício dela. Paola sente uma súbita dor de cabeça e joga Douglas longe. Douglas estranha muito enquanto ela passa mal. Antônia e Marina decidem telefonar para o outro número que consta no anúncio. Carlos Daniel chega no jornal e esquece o telefone no carro, que começa a apagar. Stephanie comenta com Rodrigo que acha que o irmão foi se iludir conferindo tais informações no jornal. Paulina chega e surpreende os dois. Antônia e Marina ficam no vácuo ligando. Carlos Daniel alcança o telefone, mas a chamada cai. As trambiqueiras decidem deixá-los em banho-maria e depois retornam. Paola conta para Douglas que sentiu uma forte pompada na cabeça, mas acha que foi só champanhe. Paulina enche a boca para falar que veio cuidar de seu dinheiro. Stephanie lembra que é um empréstimo de Maldonado, mas Paulina lembra que foi ela quem conseguiu, portanto é mais dela que dos Bracho. Ela pergunta de notícias de Carlinhos. Stephanie revela que Carlos Daniel foi ao jornal atrás de informações. Paulina acha bom que Carlos Daniel não pague nenhuma gratificação, pois há muita gente mentirosa. Stephanie provoca, lembrando que desse assunto a inimiga entende muito bem. Paulina encarna mesmo Paola e pergunta se Stephanie tá querendo declarar guerra. Isabel acha que o desenho de Carlinhos é a mãe dele, mas ele não sabe. Douglas tira a roupa de Paola e vê o sinal dela, confirmando na hora que se trata de Noélia. Paulina pergunta a Rodrigo se Patrícia está em casa. Ele confirma e ela parte para visitá-la, deixando o paspalho sem entender nada. Stephanie exige que o irmão ligue para Patrícia, ordenando que a Sugismunda não seja recebida em sua casa. Paulina esbarra em Leda, que pergunta se ela já voltou. Paulina pergunta se ela não estaria vendo. Leda informa a rival que Carlos Daniel está interessado em Verônica. Paulina tenta disfarçar sua surpresa. Zenaida fica triste pela ausência de Paulina. Lourdes garante que vai cuidar da mãe e a deixa emocionada. Osvaldo aparece no quarto, causando um climão. Ele admite que pensava que Paulina estava lá. Tânia observa Antônia e Marina se organizando para ligar para os pais de Carlinhos. Carlos Daniel termina mais uma ligação com mais um farsante e fica impaciente. O redator do jornal lembra que já era esperada que viessem os telefonemas dos aproveitadores. Carlos Daniel atende a ligação de Antônia. Paulina acredita que Verônica seja só um caso, mas Leda não confia nisso. Paulina debocha da rival ter perdido o posto de amante. Leda pede a Paulina permissão para afastar Verônica de Carlos Daniel. Paulina garante que não tá dando a mínima pro marido e sai.